Lei da atração para a saúde. É possível se curar, ter saúde, utilizando a lei da atração? Eu sou Felipe Galhardo, seja bem-vindo ao meu canal de Despertar da Consciência e nesse vídeo eu vou falar um pouco para vocês sobre as funcionalidades da lei no que diz respeito à nossa saúde. Como que nós podemos fazer o uso da lei da atração para ter uma boa saúde e até mesmo para nos curarmos de doenças. Eu particularmente possuo muita segurança para falar sobre esse tema para vocês, porque a partir do momento que eu conheci essas leis do universo, eu comecei a aplicar elas na minha vida, eu nunca mais fiquei doente. Então, assim, eu posso falar com plena convicção para vocês sobre isso. Por exemplo, Covid. Na época do Covid, o pessoal tinha muito medo de pegar Covid, etc. Eu não tinha, porque eu sabia que tudo é energia, frequência e vibração. Então, se eu sou uma pessoa de vibração elevada, a doença não tem vez no meu campo energético. Então, assim, eu andava em meio às multidões sem medo nenhum de pegar Covid. Na época que teve a eclosão do vírus, eu trabalhava numa sala de vendas, bem numa praia, em Maresias, e tinha um fluxo de pessoas enorme durante o dia todo. E as 8 pessoas que trabalhavam comigo nessa sala pegaram Covid. Inclusive a minha namorada da época trabalhava comigo lá também pegou Covid. E eu dormia com ela todas as noites e não fui afetado. E não assim, não fui afetado no sentido de peguei o vírus e não manifestei. Não. Eu nem sequer tive vestígio do vírus, porque todo mundo que trabalhava no escritório foi submetido a fazer exames, né? Então a gente fez os exames, é horrível o exame, tipo, enfia um negócio assim no nariz e tal. E a gente fez os exames e todo mundo atestou positivo do vírus, menos eu na sala. E assim, por quê que isso aconteceu? Porque eu tinha uma convicção muito forte de que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pessoas cairão à tua esquerda e à tua direita, mas tu não serás atingido. Então eu acredito fielmente nisso para minha vida. Então eu sei que o medo é uma frequência baixa e ele atrai coisas semelhantes a ele. Então, se eu me mantenho numa frequência elevada de amor, de gratidão, o vírus não tem como se proliferar no meu campo magnético. Mas aí, nós estamos falando de uma questão de lei espiritual. No universo, nós temos o campo de atuação físico, o campo de atuação mental e o campo de atuação espiritual. Então, quando a pessoa ela tem uma fé, ela está utilizando poder espiritual. Mas, aliás, eu vou fazer um desenho ali na lousa para me ajudar. Eu trouxe essa lousa aqui justamente para este vídeo, para me auxiliar na explicação. Então, meus amados, vejam aqui. Essa bolinha preta simboliza o plano físico. Essa bolinha vermelha simboliza o plano mental. E essa bolinha azul simboliza o plano espiritual. As leis elas são válidas e inquebráveis, mas leis maiores subjugam leis menores. E o que nós justificamos como leis maiores? Lei do plano espiritual, por exemplo, é maior do que do plano mental. Lei do plano mental é maior do que do plano físico. Não que esses planos estejam separados, é a mesma coisa. Por isso que eu fiz um desenho um dentro do outro, porque é tudo a mesma coisa. Eu vou dar um exemplo aqui de uma situação onde a lei espiritual se aplicou acima da lei física e mental na minha vida. Teve uma vez que eu estava passando em frente a uma igreja, nessa época eu nem acreditava em Deus, eu era ateu, e aí eu fui lá e fiz uma oração e apelei para Deus para ele me ajudar a arrumar um emprego, porque eu estava procurando emprego, eu tinha acabado de sair do fisiculturismo. E aí era muito grande, muito fortão e as pessoas não me davam emprego, sei lá, porque tinham medo de mim, alguma coisa assim. E aí estava muito difícil conseguir emprego e isso dependia da minha permanência na universidade na época, para eu continuar estudando, porque eu já não tinha bolsa de estudos, que eu tinha largado a bolsa para seguir a carreira de atleta. E aí quando eu abandonei a carreira de atleta também para voltar para a faculdade e terminar, eu precisava de um emprego.
E aí eu entrei na igreja e fiz uma oração, ajoelhei lá do jeito que eu sabia orar, rezei um Pai Nosso e falei assim: Deus, por favor, se você existe, me ajuda a arrumar um emprego, porque eu não quero ficar dependendo da minha família e eu preciso de um emprego para terminar meus estudos, né, e sair. Pois eu vinha procurando emprego já há umas 2, 3 semanas e nada tinha dado frutos. Na hora que eu fiz essa oração, nos próximos 2 dias apareceram 3 oportunidades de emprego para mim. E eu pude escolher qual das 3 que eu ia escolher, né? Então assim, nessa situação, eu não estava apelando para o plano físico, porque eu não mudei nada na minha estratégia de procurar emprego, eu não mudei meu currículo, eu não fui procurar uma estratégia diferente, eu não mudei minha aparência, entende? Então eu não usei nenhuma lei do plano físico. E eu não usei também nenhuma lei do plano mental, porque eu não sabia, eu não estudava. Então, inclusive, eu estava, se a gente for pensar em termos de lei da atração, eu estava vibrando contra. Porque eu estava vibrando a falta, eu estava vibrando a escassez do emprego. Mas o plano espiritual ele é mais potente. Então, quando eu fui lá e fiz uma oração de coração puro, a inteligência infinita, diante daquela oportunidade de se provar para mim, que foi, nem sei se você existe, mas se você existe eu vim aqui pedir. Então ela quis mostrar para mim que ela existia e ela atendeu minha oração. Então esse é um exemplo de uma lei espiritual que foi maior do que uma lei mental ou física. Então assim, a pessoa que tem uma convicção mental poderosa a respeito da saúde, ela tem assim: eu sou saudável, o que ela faz com isso? Ela cria dentro do seu corpo um ambiente saudável. Se a pessoa pensa assim: eu sou doente, ela cria dentro do seu corpo um ambiente doente. Antes de eu conhecer as leis, agora vou voltar lá para o meu sentado. Eu vivia tendo dor de cabeça, gripe, enfim, essas doenças que atingem a maioria da população. E eu tinha também uma rinite muito forte, porque eu acreditava que eu tinha uma hereditariedade, uma rinite hereditária. Eu acreditava que por assemelhação de ver meus parentes com rinite, eu pensava que eu também tinha. Inclusive eu também acreditava que eu tinha uma doença de alergia a gatos. O meu despertar começou quando eu fui morar com uma namorada na faculdade. Vocês podem ver que eu sempre fui um cara muito namoradeiro, eu sempre tenho uma namorada na história. E aí eu fui morar com ela e ela tinha uma gatinha. E aí eu tive que me adaptar, porque não tinha opção, Tava lá na mesma casa que a gatinha, só que essa gatinha ela era um doce, era um amor de gatinha. E aí eu aprendi, chamava Lola. E aí eu aprendi a gostar da Lola, eu aprendi a amar a Lola. E aí o que eu percebi? Que a minha alergia, ela desapareceu. Sem eu tomar remédio, sem fazer nada, simplesmente sumiu. Na época eu imaginei que foi porque meu corpo tinha criado anticorpos. Eu falei: nossa, de tanto conviver e insistir, meu corpo criou anticorpos. E foi isso também. Mas de fato o que realmente mudou foi a energia do amor. Porque daí, por ter criado aquele vínculo, a energia do amor, que ele tem uma frequência elevada, curou aquela alergia, aquela doença que tem uma frequência baixa, não tem como existir no mesmo campo. Então, esse foi um outro exemplo. Ou seja, se a pessoa afirma que ela tem saúde, ela está atraindo saúde. Então, assim, a lei da atração para a saúde funciona? Funciona assim. A pessoa pode ouvir áudios que vão programar a saúde no subconsciente dela, ela pode afirmar que ela é uma pessoa saudável. Então, trabalhando no plano F, no plano físico, como que a pessoa promove saúde? Tendo uma alimentação saudável, praticando exercícios físicos, tendo uma rotina regular de descanso, boa higiene, etc. Então ela está promovendo saúde no campo físico. No plano mental, como que ela vai promover a saúde? Reprogramando as crenças dela, não afirmando mais doença, falando que ela é saudável, declarando saúde na vida dela e etc. E no plano espiritual, como que a pessoa vai promover a saúde? Ela vai promover através da fé, que ela é saudável, através da fé de que o universo é perfeito, que Deus é perfeito e que Deus garante a existência dela.
Então, assim, todos esses 3 planos podem ser trabalhados para promover a saúde. O ideal é que a pessoa trabalhe nos 3 planos. Então, assim, eu faço isso. Eu tenho uma rotina, né, que eu pratico no plano físico para manter a saúde do corpo. Tenho também uma rotina mental, uma crença mental a respeito de saúde. E tenho uma fé também a respeito da saúde. E é por isso que, sei lá, nem sei quantos anos faz que eu tenho essa saúde plena, que eu não sei mais o que é ficar doente e nem tenho medo nenhum de praga, de vírus, de nada que esteja acontecendo no mundo afora. Por causa das minhas convicções, por causa da minha fé e por causa da minha experiência de vida também, né? Com as coisas que eu passei. Então, tudo isso, gente, é uma coisa que você adquire com estudo, prática. Né? Não vale a pena? Vale a pena. E eu conheço casos, né, de pessoas que se curaram de doenças, prognósticos de morte, que se curaram através, né, de leis espirituais, do plano, trabalhando no plano espiritual e também de leis mentais, trabalhando no plano mental. Tem um caso, né, de um médico que curou a própria coluna, né, ele sofreu um acidente, tinha quebrado a coluna em diversos lugares, acho que é Joe Dispenza o nome dele. E ele tinha quebrado a coluna em diversos lugares e ele ficava imaginando, né, o corpo dele se reconstruindo, a coluna dele se reconstruindo e tal, e ele se curou. Tem outro também, o Greg Braden, que ele também conta que ele se curou de uma doença, né, através do sentimento, da espiritualidade, né, da forma correta de orar, através da fé. Ele simplesmente sentia que ele era saudável, que ele não tinha mais aquela doença. E aí um dia quando foram fazer o exame, o câncer tinha sumido. Aí os médicos falaram, deve ter tido algum erro, porque o câncer desapareceu. E teve um exemplo esses dias aqui, que é uma conhecida aqui de uma pessoa que eu estava lançando o curso dela, né, online, e uma das alunas dela contou esse caso pra gente, que foi o seguinte, né? O marido dela tinha sido diagnosticado com câncer terminal lá, e aí a esposa já estava juntando dinheiro para fazer as cirurgias, que era caríssima, né, tal, para poder tentar salvar a vida dele, quando essa professora ela profetizou que o seu marido não tem nada, seu marido está curado agora, em nome de Jesus e etc. E a fé da egrégora que elas tinham formadas ali naquele momento curou, a doença desapareceu. Quando ele foi fazer um novo exame, o médico falou assim, não, você não tem doença nenhuma aqui, na verdade é só uma hérnia de disco. Pô, para quem estava com câncer terminal, mudar para uma hérnia de disco já é uma vitória muito grande, né? Então nesse caso, por exemplo, foi a fé da esposa que curou o marido. O marido não teve nada a ver com a ação, né? Foi a fé da esposa que curou o marido. Então, gente, a saúde ela pode sim ser promovida através das leis mentais, através do poder mental, tanto quanto através das leis espirituais, do poder espiritual, né? E não só no plano físico, que é onde está a sociedade ainda hoje, só trabalha no plano físico. E pior, né? A indústria farmacêutica trabalha tratando efeitos e não tratando causas, enfim. Então, uma vez eu comentei aqui, né, para uma estudante de medicina, falei para ela, numa sociedade desperta, médicos não vão ser mais necessários, porque os próprios seres vão saber se curar, né? E ela deu risada, me chamou de maluco, mas essa é a mais pura verdade. Então, à medida que a nossa sociedade vai despertando, as doenças tendem a não existir mais, né? Porque as doenças são desequilíbrios. Então, um ser em completo equilíbrio não tem por que ele ter doença, porque a doença é um desequilíbrio. Se ele é puro equilíbrio, aonde que a doença vai ter vez? Não tem vez. Então, gente, a maioria das pessoas não consegue se curar porque elas são apegadas às suas doenças. Por exemplo, às vezes a pessoa vai lá, visita, né, um mestre espiritual ou um ambiente espiritualizado, ou até mesmo ela tem um contato com o eu superior dela e se cura, diversas hipóteses. Mas passa alguns dias, ela remanifesta aquela doença de novo, porque ela criou um apego mental àquela doença, e aí ela até chama assim, a minha doença. Eu já vi muita gente falando assim, né, chamando a doença de minha doença. Elas criam um apego com aquilo, então elas deixou aquilo entrar no campo delas, elas usou da fé delas ao contrário, como eu falo, né? Mas se você quer usar dessas leis, você pode fazer isso, né? Orando e crendo que Deus, né, manifesta a sua saúde, programando crenças de saúde, né? Eu sou uma pessoa saudável, tenho hábitos saudáveis,
meu corpo é saudável, meu corpo sabe se curar. Porque, gente, a inteligência infinita habita no nosso corpo, nas nossas células. Se você for estudar os processos que ocorrem dentro do nosso corpo de maneira inconsciente, são magníficos. Pô, milagres acontecem todo dia, a gente come aí bicho morto e esse bicho morto vira vida, ocorre a ressurreição dentro do nosso corpo. Sem a gente fazer esforço nenhum, ocorre de maneira automática. Ainda tem gente que não acredita em milagre, né? Toda vez que a pessoa come uma carne morta, aquela carne vira vida dentro dela, já aconteceu um milagre, aconteceu uma ressurreição ali. Então, tudo depende da maneira de ver, né? Então o vídeo vai ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Comenta aí o que você achou e se você gostou, deixe seu like. Compartilha porque as pessoas merecem saber disso. Valeu, Deus abençoe e até a próxima.